Olá, crianças, sejam bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa do primeiro ano. Hoje, 5 de agosto de 2020. Vou começar compartilhando o material de hoje. Muito bem, na aula de hoje nós faremos uma atividade de poema e reconto em prosa. E logo em seguida faremos uma revisão de alguns conteúdos que nós estudamos. Os materiais necessários para a aula de hoje são o livro de língua portuguesa, o APES. Vamos realizar as atividades das páginas 156, 170 e 171. E vamos precisar também do estojo completo. Muito bem, vamos começar então aqui com a primeira questão. Ainda não vamos iniciar no livro, certo? Mas acompanhe aqui a leitura comigo. Você lembra do poema que conta a história do peixinho que não conseguia nadar? Vamos ler novamente? Muita atenção. Tia Brena, então, vai reler aqui o poema que nós havíamos lido na aula anterior, que tem o título O Peixe Voador. Você lembra? Não? Então, preste muita atenção. Porque para nós fazermos a nossa produção textual, você tem que entender muito bem tudo o que acontece no poema, certo? O peixe voador. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar. Ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Os outros peixinhos tentavam aconselhar o seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Um dia, foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu. Era um peixe voador. Poema de Jaqueline Salgado. Agora que nós lembramos o poema O Peixe Voador, a gente pode então iniciar a nossa produção de texto. Lá na página 156, certo? Então, abra o seu livro e inicie junto comigo a atividade. Produção de texto, reconto da história. Vocês leram o poema que conta a história do peixinho que não conseguia nadar. O poema foi escrito em estrofes, com versos e rimas. Agora, vocês vão contar essa história do peixinho sem se preocupar com os versos e as rimas. Vamos lá? Muito bem. Então, olhem aqui. Nós fizemos a leitura do poema O Peixe Voador. E se você observar aqui esse poema, você vai ver que ele foi escrito em versos, não é? E estrofes. Muito bem. E que nesse poema também possui rimas. Agora, nós vamos fazer a nossa produção de texto. Mas vocês lembram que a tia Brena sempre fala que para nós produzirmos um texto, para nós escrevermos um texto, existem várias etapas, certo? A etapa do planejamento, que é a preparação, é o momento em que eu vou pensar sobre o meu texto. O segundo momento, que é o momento da escrita. E o terceiro momento, que é o momento da revisão e da reescrita, ou seja, você vai ler tudo que você escreveu e aí você vai verificar se não está esquecendo nenhuma letrinha, se escreveu a palavra correta, se estiver com alguma dúvida, se a escrita está correta ou não da palavra. Você pode pesquisar no Google ou pedir a orientação aos seus pais para fazer uma pesquisa no dicionário, certo? Vamos então aqui começar com a primeira etapa da produção textual, que é a preparação, tá? Então, acompanhe aqui comigo o número 1.
Relembrem a história e contem ao colega da dupla. É certo que você vai fazer essa atividade com o seu responsável, não é? Ou você faz com o seu irmão ou com o seu primo, mas você geralmente faz acompanhado com uma outra pessoa, não é? Se você faz sozinho, muito legal. Você pode chamar alguém para fazer, então, essa atividade de número 1, onde você vai relembrar a história e você vai contar oralmente para uma outra pessoa, tá? A história do poema O Peixe Voador, tá? A historinha que está se passando nesse poema. Muito bem. Depois que você contou a essa pessoa a historinha que está se passando no poema, nós vamos aqui para o número 2. Lembrem-se dos 3 momentos da história. Muito bem. Então, essa historinha, ela tem 3 momentos que são extremamente importantes aí. Então, você vai tentar identificar quais são os momentos mais importantes dessa historinha, tá? Se for necessário, você pode refazer a leitura para identificar esses momentos, tá? Então, você já contou, ou melhor, recontou para uma outra pessoa o poema. Você já conseguiu identificar quais são os 3 momentos principais da história, tá? E aí, terceiro momento, recordem-se da pontuação no final das frases. Então, você vai identificar aqui no poema quais são os sinais de pontuação no final de cada frase, certo? E aí você também vai lembrar dos sinais de pontuações que nós trabalhamos, certo? Para você poder usar direitinho quando for fazer a escrita aqui da sua produção de texto, tá? Muito bem. Fizemos então a nossa preparação, ou seja, o planejamento da nossa produção de texto. E agora nós vamos para a escrita. Cada um vai escrever a história com suas palavras, completando os espaços abaixo, tá? Então, você vai escrever com as suas palavras, tá? A história que tem logo aqui abaixo. Se você observar, olha, você já vai ver que aqui nós temos, olha, o título do texto, tá? O Peixe Voador. E se você também observar, olha só, no início, certo? De cada parágrafo, nós temos algumas palavrinhas. E aí você vai ter que completar com as suas palavras, lembrando dos 3 momentos mais importantes da história. É importante a tia Brena falar que, olha só, aqui no primeiro parágrafo, ele começa com era uma vez. Vamos voltar aqui para o poema? Olha, observe aqui na primeira estrofe, era uma vez. Já é uma dica, então, para o que você vai escrever aqui no primeiro parágrafo, tá? E aí, quando você for escrever, você não vai se preocupar em escrever em verso. Ou seja, você vai escrever até o final de cada linha, certo? Muito bem. Vamos aqui, então, para o segundo parágrafo, tá? O segundo parágrafo começa com a palavrinha mas. Vamos voltar, então, aqui ao poema? Olha, conseguimos, então, identificar, olha, a palavrinha mais lá na terceira estrofe. Então, temos aqui mais uma dica de um segundo momento importante aqui da história, tá? E aqui no terceiro e último parágrafo, nós temos as palavrinhas um dia. Vamos tentar identificar aqui no poema se nós temos aqui no início de alguma estrofe as palavrinhas um dia. Temos sim. Olha aqui no início da última estrofe, tá? Da quarta estrofe, um dia. Observem só que nós, então, conseguimos identificar quais são os 3 momentos mais importantes da nossa história. E aí você vai
continuar, você vai completar, então, aqui, tá? Esses espaços que estão em brancos, tá? Com os 3 momentos mais importantes aqui da história que nós lemos sobre o peixe voador. Depois que você fez a escrita, você vai passar para a revisão e reescrita. Releiam a história, tá? Então, é o momento que você vai reler aquilo que você escreveu. Segunda questão, vejam se não esqueceram de nada. Vamos lá, então, lembrar aqui. Precisamos verificar se as palavras estão escritas de forma correta, se não está faltando nenhuma letrinha nessas palavras, se nós colocamos os espaços entre as palavras e se terminamos com um sinal de pontuação. Muito bem. Terceira, reescrevam o que for preciso, ou seja, se for preciso apagar alguma palavrinha e reescrever, faça isso, tá bom? Ou se você perceber que ficou muito confusa a frase, que você não conseguiu escrever de forma clara, você pode apagar e reescrever para que fique bem legal e também com uma letra bem caprichada, certo? Aqui no quarto ponto da revisão e reescrita, levem para casa e leiam a história para seus familiares. Então, depois que você revisar tudo, fazer a reescrita, você vai ler a história que você escreveu para um adulto ou para a pessoa que estiver mais próxima de você. Vamos então para a próxima atividade do livro, que está na página 170. O que estudamos? Vamos então aqui relembrar um pouco. O gênero textual que nós trabalhamos foi poema, muito bem. Vamos então aqui responder a primeira questão. Acompanhe a leitura comigo. Use as palavras do quadro para completar os espaços em branco, tá? Então vamos primeiro ler as palavrinhas que tem aqui no quadro. Rimas, linha contínua, versos, história, fato vivido. Vamos então lembrar aqui do gênero textual poema, que foi o gênero que nós trabalhamos, certo? Muito bem. Quais são as palavras que tem aqui no quadro que a gente vai utilizar aqui, ou seja, que a gente vai completar aqui nas 2 linhas, nesse espaço em branco? No poema, nós temos rimas? Temos, né? Então, vamos escrever aqui rimas. Vocês lembram que são palavras que rimam? Muito bem, são palavras que terminam com sons muito parecidos ou com o mesmo som. A segunda palavrinha é linha contínua, ou seja, a gente, quando escreve o poema, a gente utiliza a linha até o fim, ou seja, a gente escreve o verso até o fim para passar para a próxima linha, e aí também escreve até o fim, ou seja, em linha contínua? Não, né? Muito bem. O verso, a gente pode escrever até a metade da linha, a gente pode escrever até também o final da linha, mas não há uma obrigatoriedade de nós escrevermos até o final em linha contínua. Muito bem. A próxima palavrinha é versos. O poema, ele é escrito em versos? Sim, é escrito em versos, sim. O poema, ele conta uma história? Ele narra uma história? Não, né? O poema, ele é obrigatoriamente um fato vivido? Também não, né? Então, quais são as características do gênero textual poema? Rimas e versos. Muito bem. Estudo sobre a língua. Mesmo som, outras letras. CH e X, tá? Complete o esquema com o nome de cada imagem. Mesmo som, CH e X. Vocês lembram que o CH e X, eles têm o mesmo som? Muito bem.
Temos aqui um cachorro. Como é que a gente escreve cachorro? Com X ou com CH? Tudo bem, com CH. Vamos então para a escrita. Cachorro. Muito bem. Percebam aí que cachorro a gente escreve com 2 R's. Muita atenção a essa escrita. Esse R, ele tem o som forte, ro. Então, temos aí uma palavrinha que tem 2 R's e é escrito com CH. Aqui na segunda imagem, nós temos uma xícara. Xícara a gente escreve com X ou com CH? Vamos lá? Muito bem. Xícara é uma palavrinha que começa com X. Agora vamos aqui para a página 171. Uso de letras maiúsculas e de letras minúsculas. Complete o esquema escrevendo 2 nomes em cada espaço. Letras iniciais maiúsculas e letras minúsculas. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Que a gente usa letras iniciais maiúsculas em nomes de pessoas, muito bem. E a gente usa letras iniciais minúsculas em nomes comuns, nomes de objetos, certo? Vamos então completar aqui esses espaços em brancos. Primeiro aqui, olha, nesse primeiro retângulo com nomes de pessoas. Escrevam aí 2 nomes de pessoas. Lembrando que a inicial tem que ser letra maiúscula. Eu escrevi aqui, olha, Brena. Observem que eu comecei com letra maiúscula, iniciei com letra maiúscula. E escrevi aqui Cláudia, tá? Também, olha aqui, o Czinho, tá? A letra inicial é maiúscula. Por quê? Porque Brena e Cláudia são nomes de pessoas. E nomes de pessoas a gente escreve com a inicial maiúscula, certo? Muito bem. Nomes comuns. Agora nós vamos aqui preencher o segundo retângulo com nomes comuns. E aí, quando nós preenchermos aqui e escrever essas palavrinhas, a gente não pode esquecer que nomes comuns a gente escreve com a inicial minúscula. Eu coloquei, então, escrevi aqui o nome de 2 nomes comuns. Cadeira e mesa. Percebam que são nomes comuns, nomes de objetos, e a inicial aqui, a letra inicial é minúscula, certo? Muito bem. Vamos então aqui para a última atividade, que é autoavaliação. Lembrando que a autoavaliação é o momento em que eu preciso tirar para eu fazer uma avaliação minha e verificar aquilo que eu avancei e que eu preciso estudar mais um pouquinho. Faça um X na coluna que mostra como você se saiu nesta unidade. Unidade 7. Leitura e interpretação de poema. Avancei ou preciso estudar mais? Reconto em prosa da história do poema. Avancei ou preciso estudar mais? Letras maiúsculas e letras minúsculas. Sabe quando usar? Então, você vai colocar aqui avancei. Ainda tem dificuldade? Então, vai colocar o X aqui em preciso estudar mais. Letras maiúsculas em nome de pessoa. Avancei ou preciso estudar mais? 2 letras, um som. NH. Avancei ou preciso estudar mais? Mesmo som, outras letras, CH e X. Avancei ou preciso estudar mais? Muito bem, amores, finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Atenção, agora a aula de geografia. Deixo um grande beijo no coração de vocês e até mais!